Hoje vou abordar um assunto aqui muito importante, muito interessante e extremamente necessário para que você conduza a sua vida, em vez de deixar as outras pessoas conduzir. O assunto hoje é sobre identidade. Você está sendo usado, você está sendo massacrado por conta de você não estar vivendo a sua verdadeira identidade, a sua verdadeira essência. É por conta disso que as pessoas usam e abusam de você. Você está aí dentro da tua cabeça, perdido, sem saber quem você é, o que fazer, o que não fazer, e você acaba seguindo o padrão social e se submete a maus tratos para poder agradar as pessoas, a sociedade. Fica aí até o final do vídeo que eu vou te dar umas dicas e te passar umas informações essenciais para que você mude isso. Se você tiver coragem, é claro, precisa ser corajoso. Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Roberto. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, por favor, se inscrevam. Ative o sino de notificações e também dê seu like se for relevante o vídeo para você. O que significa identidade? Identidade é o seu verdadeiro eu, a sua verdadeira essência. E a maioria de nós não vive a verdadeira essência, o verdadeiro eu. A gente vive o padrão social. A gente vive o padrão que foi passado para a gente viver, obedecer. Desde pequeno, o pai, a mãe, os adultos influenciaram nossa cabeça e a gente se comporta de acordo com aquele pensamento, aquela energia que passaram para nós. E hoje a gente vive aí se submetendo a padrões sociais. Portanto, a gente não vive realmente quem a gente é. Por quê? Porque a gente tem medo de desagradar o padrão social, desagradar as pessoas. É automático. A gente é tipo um robô, mas lá no fundo, na verdade, a gente não quer ser daquele jeito. Tem alguma coisa errada, a gente está funcionando ali, agindo conforme age a sociedade, por conta de ter medo de desagradar as pessoas. Às vezes a gente passa assim diante de uma pessoa, a qual a gente não vai muito com a cara dela, que o santo não bate, mas a gente às vezes cumprimenta ela, olha para a cara dela, por conta do medo, porque a gente tem medo de desagradar aquela pessoa. Enfim, a gente acaba cagando de medo de desagradar as pessoas na sociedade e a gente acaba se submetendo a maus tratos, desrespeito. Então você não está vivendo a sua verdadeira essência, a sua verdadeira identidade, porque você costumou agradar as pessoas, a seguir o padrão social. E para você sair disso, você tem que mudar o seu comportamento, mudar a sua maneira de encarar a vida. Você precisa encarar sem medo, com coragem, certos comportamentos você precisa mudar. Isso é um pouco demorado. Eu já disse em outros vídeos aqui a respeito do olhar, a respeito de você dar atenção para qualquer barulho. Às vezes as pessoas dão atenção para uma buzina. Às vezes uma buzina já desencadeia, desperta a pessoa a olhar para ver o que está acontecendo. É lógico que se você estiver na rua aí de frente com um carro buzinar, lógico que você sai, mas às vezes você está andando pela calçada, uma buzina lá não sei da onde, buzina, e você já olha achando que é você. Às vezes um grito que você ouve já desperta em você a vontade de olhar. Um subiu de alguém já desperta em você a vontade de olhar. Esse comportamento, dar atenção para qualquer tipo de barulho, isso é uma fraqueza. Qualquer barulho, qualquer coisa que se mexe, qualquer vulto, qualquer pessoa que passa, que olha, se você dá atenção, isso demonstra medo. Se você fica espantado com qualquer barulho, com qualquer movimento, qualquer vulto, qualquer pessoa que passa, olha, qualquer buzina, qualquer grito, isso demonstra medo, demonstra submissão. Portanto, pare então, fique mais quieto, mais tranquilo, mais calmo, a não ser que o seu nome, você ouve o seu nome. E melhor ainda, você não está usufruindo da sua verdadeira essência. E por conta da gente não viver a verdadeira essência, a gente acaba sendo um hipócrita, agradando pessoas que a gente não quer agradar, sai na sociedade e às vezes a gente não vive a verdadeira essência. Por que a gente não vive a verdadeira essência? Porque dá trabalho assumi-la ela. Você está vivendo uma pessoa que você não é.
Você está vivendo aquela pessoa somente para agradar o padrão social, mas você não é daquele jeito. Às vezes você acha que você tem que ficar alegre, rindo para todo mundo, mas a sua essência não é aquela. O seu verdadeiro eu não é aquele. Mas para agradar a sociedade, aí você se submete a agradar. Você quer ser uma pessoa reconhecida. A partir do momento que você perde essa necessidade de ter reconhecimento dos outros, você não está nem aí se os outros gostam ou não gostam de você, você passa a viver a sua identidade. Como eu já falei em outros vídeos, você não pode estar com ódio, com ressentimento, nada disso, mas você tem que estar com uma força interior e assumindo a sua verdadeira identidade, quem você é realmente. Isso se você estiver interessado em assumir a sua verdadeira identidade, porque a sua identidade está aí dentro de você. Cabe a você abrir mão de certos benefícios que a hipocrisia traz para poder assumir a sua verdadeira identidade. E quando você assume a verdadeira identidade, as pessoas vão olhar para você diferente. Você vai ter uma conduta, um comportamento seu, verdadeiro seu. Não, você não está agindo daquela forma para agradar ninguém. Isso não quer dizer que a sua verdadeira identidade é uma pessoa cruel, ruim, arrogante, prepotente, cheia de ódio. Isso não quer dizer não, nada disso. Você está vivendo o seu natural. Para viver o seu natural, você vai ter que abrir mão de muita coisa. Não é fácil e a maioria das pessoas não quer fazer isso. Portanto, ficam aí à mercê do que vem, do que a sociedade dá para ela. Se prostam diante das pessoas por conta de migalhas. E na maioria das vezes não são respeitadas, são humilhadas, mas a pessoa ri, dá risada, ri da própria tragédia. Porque é carente de aprovação dos outros, é necessitado de aplausos, é necessitado de elogios. E saiba que elogios não ajudam a gente em nada, porque a gente sabe do poder que a gente tem, da força que a gente tem, da vontade que a gente tem. Lá na Bíblia, eu não vou lembrar aqui, mas lá na Bíblia, em Gênesis 1:26, leia lá que Deus deu autoridade para nós dominar sobre tudo na terra. Quase tudo na terra. Leia lá Gênesis. Eu não vou lembrar aqui, mas leia lá. Mas para isso, você precisa estar vivendo a sua identidade, o seu verdadeiro eu. É justamente por você não viver o seu verdadeiro eu, é que as pessoas cagam e mijam sobre você. Abusam de você, aproveitam de você, influenciam você. Não é fácil você acatar, aceitar a sua verdadeira essência. A maioria de nós rejeita a verdadeira essência porque custa caro assumir a verdadeira essência. Porque você tem que abrir mão de várias coisas. Você precisa se bancar mais. Às vezes a gente está caminhando na rua e a gente, para ser aprovado pelas pessoas, a gente precisa se submeter às vezes a certas humilhações, coisas que a gente não quer fazer para poder ser aprovado. Ou medo às vezes do que as pessoas vão pensar de você. Então existe muito medo aí nessa situação e por conta disso a gente acaba vivendo o que a gente não é, somente para agradar os outros. E precisa ter coragem para desagradar as pessoas. A gente tem um medo enorme das pessoas não gostarem da gente. Saiba você que você não vai conseguir que todo mundo goste de você, por mais hipócrita que você seja, mentiroso, agradável, que queira agradar todo mundo. Eu não quero dizer que você precisa ser prepotente, arrogante, tá? Nada disso. Mas para assumir a sua identidade, você vai precisar desagradar algumas pessoas. As pessoas vai ficar esperando de você alguma coisa e você não vai fornecer, não vai fornecer. Quando você acordar realmente para a vida, ou quando doer de fato, verdadeiramente, você vai entender o que eu estou falando. Para viver a sua verdadeira identidade, você vai ter que se bancar, vai ter que passar um bocado de tempo sozinho, isolado. Aos poucos você vai reconhecendo que você tem que tomar certas atitudes
Não tem cabimento a gente sair na rua e querer agradar pessoas que a gente não vai com a cara, que não comungam os mesmos sentimentos, os mesmos comportamentos. Eles não comungam com a gente, não faz sentido a gente querer agradar essas pessoas. Você não tem a obrigação de querer agradar certo tipo de pessoas. Nem olhar pra cara, às vezes, ela merece que a gente olhe pra ela. Quanto menos cumprimentá-las. Então, para assumir a sua verdadeira identidade, você vai ter que abrir mão de uma porrada de coisa. Isso se você quiser, né? Eu tô fazendo esse vídeo se você quiser. Cabe a você tomar uma postura, parar de se submeter a padrão social ou a padrão de pessoas. Já falei em outro vídeo aqui para você assumir a sua vida, assumir a sua essência, assumir a sua verdadeira identidade e não deixar que as pessoas conduzam você, mas você conduzir, não conduzir pessoas, conduzir a relação entre as pessoas. É você que decide o que você faz e o que você não faz. Agora, quando você necessita de aprovação, aí você deixa as pessoas conduzirem você. Vai pra lá, vem pra cá, vai pra lá, vem pra cá. Agora, quando você tem posse da sua verdadeira identidade, as pessoas não te conduzem mais. Você é curto, direto e reto com as pessoas. E não fica carente rodeando elas, não. Pelo contrário, quando você conduz, às vezes até elas ficam rodeando, mas por pouco tempo também, porque depois que ela percebe a sua verdadeira identidade, ela também não fica te rodeando de graça, não. Só se for pessoas que têm uma identidade também, para ficar ali e aguentar perto de você. Se ela também tá com fingimento ali, com hipocrisia ali, rapidinho ela vaza de perto de você, porque você não dá confiança. O erro da gente é ficar dando confiança para as pessoas erradas e por conta disso a gente se submete a maus tratos, a ofensas, a humilhações, porque a gente não vive a verdadeira identidade. Como eu falei, para assumir a sua verdadeira identidade você tem que abrir mão de uma porrada de coisa. Você vai ter que se voltar mais para dentro de você, se bancar mais e selecionar as pessoas às quais você vai se relacionar mais intimamente. Como eu disse, você vai ser uma pessoa mais séria, porque você vai estar voltado para você e você vai se considerar como uma coisa séria. Lidar com você vai ser sério. Você não vai levar você como uma brincadeira, porque se trata da sua vida. Um exemplo é quando você chega em algum lugar, em algum local, vem aquela pessoa querer tirar uma casquinha, uma brincadeirinha sem graça. Seja assertivo, não seja reativo, não seja agressivo. Se a pessoa já se comporta com aquele comportamento de brincadeirinha sem graça, você percebe que ela tá tirando uma casquinha, já diz logo boa tarde, bom dia, como vai você, tudo bem? Adote esse comportamento de ser mais assertivo e direto, rápido. Bom dia, boa tarde. Seja assertivo. Exatamente, esse comportamento assertivo, mas não reativo, comportamento de vingança, não agressivo. Seja mais direto e curto. Um exemplo disso, você diga bom dia, passe por uma pessoa, bom dia, pronto, fechou, com licença, obrigado. E sem mimimi, sem blá blá blá, sem ficar levando e trazendo para querer agradar os outros. Seja direto na hora de você cumprimentar as pessoas. Como eu disse, você não precisa maltratar as pessoas, não deve maltratar as pessoas. Mas você não precisa ficar ali, rodeando nas suas falas. Bom dia, boa tarde, com licença, obrigado. E as pessoas, muitas, vão pensar, ó o cuzão ali, se foda o que os outros vão pensar. Então você precisa adotar essa conduta mais direto e curto. Bom dia, boa tarde, com licença. É claro que algumas pessoas, as quais você quer manter ao seu redor, no seu círculo de amizade, você vai ter um pouco mais de mimimi, um pouco mais de blá blá blá, mas são poucas pessoas que você vai ter esse relacionamento mais íntimo. Os demais não, os demais é obrigado, bom dia. Se uma pessoa se aproxima de você, a qual não faz parte do seu círculo de intimidade, e começa a te rodear, seja direto. Se ela vem com mimimi, com blá blá blá, você diga bom dia. Seja mais sério, rápido. Então esta conduta você precisa adotar ela, esse comportamento. Não ficar muito rodeando nas suas falas. E se alguém se aproxima de você, deixe ela se manifestar primeiro. Não vá logo correndo de encontro com ela e, sabe, querendo agradá-la. E se você percebe que alguém
vem querer te agradar também, que não faça parte do seu círculo mais íntimo, se você percebe esse comportamento de querer agradar, esse comportamento hipócrita, já seja direto. Bom dia, boa tarde, com licença. Seja mais firme, mais confiante. Como eu disse, para isso você precisa adotar um comportamento de se bancar. Você precisa se bancar. Evitar de ficar reclamando, banir esse comportamento de reclamação, ficar mais em silêncio, falar cada vez mais menos e ser mais direto, mais claro naquilo que você tem que falar. Como eu disse, por conta disso você vai ter que abrir mão de muita coisa. Você às vezes vai ter que ficar só e muitas pessoas vão se afastar de você. Se você tá cheio já tá cansado de ser a chacota da sociedade, motivo de risos, de abusos, pessoas que aproveitam de você, tá cansado disso, então adote esse comportamento. Rejeite bajulação, mas não rejeite a sua identidade, o seu verdadeiro eu. Se você quiser, se você tiver vontade de mudar a sua personalidade, de adotar a sua verdadeira personalidade, a sua verdadeira identidade. E às vezes você não deve corresponder a alguns olhares. Tem alguns olhares que você não deve corresponder, finge que nem viu. Você percebeu que a pessoa vai olhar, nem olha. Tem pessoas que você vai ter que agir assim. Tem momentos que você vai ter que agir assim. Com algumas pessoas vai ter que agir assim. E você agindo assim, você vai ser mais procurado. Você vai ser uma pessoa mais difícil, mais respeitado. Não dê brecha para o inimigo aproveitar de você. Então é isso, gente. Eu não sei se eu fui claro com vocês, mas o vídeo de hoje é esse. Eu agradeço se ficaram até esse momento. Se gostou, curte, se inscreve e ativa o sino de notificações. Valeu, obrigado e até o próximo vídeo.